Vamos gravar um breve vídeo sobre telencéfalo. Aqui visualizamos a parte superior e a parte inferior do encéfalo. O encéfalo ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Quando falamos do cérebro, o cérebro ele é dividido em duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. Hoje nós vamos abordar sobre o telencéfalo. O nosso telencéfalo ele é composto por giros e por sulcos. Esses sulcos são as canaletas e esses giros são o córtex cerebral. Por que existem essas canaletas? Para aumentar a superfície de contato. A gente consegue compactar a maior quantidade de córtex em um espaço menor, que é a nossa caixa craniana. O nosso telencéfalo ele é dividido em lobos. O que divide os lobos são esses sulcos. A gente tem um lobo que é o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Ainda temos um quinto lobo que é chamado de ínsula, que a gente vai ver mais à frente. Aqui nós temos os lobos. Nós temos o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital, que é mais posterior, e a ínsula, que é considerado o quinto lobo, que está na parte mais interna do nosso telencéfalo. Nós temos uma outra divisão, que é uma divisão em polos. Nós temos o polo frontal, que é a ponta do lobo frontal. Nós temos o polo temporal, que é a ponta do lobo temporal. E nós temos o polo occipital, que é a ponta do lobo occipital. Vamos falar agora sobre a face dorsolateral e suas estruturas mais importantes. Falando dessa face dorsolateral, nós temos um sulco importante, que é um sulco contínuo, chamado de sulco central. Esse sulco central ele divide o lobo frontal do lobo parietal. Existe um sulco anterior a esse sulco central, que é o sulco pré-central. E existe um sulco posterior a esse sulco central, que é o sulco pós-central. Além desses sulcos, nós temos outros sulcos importantes. Esse sulco aqui é chamado de sulco lateral. O sulco lateral ele vai dividir o lobo frontal e o parietal do lobo temporal. Outros sulcos importantes, agora falando com relação ao lobo frontal, a gente tem o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Já com relação ao lobo temporal, nós temos o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Esses sulcos, eles são importantes porque vão delimitar giros importantes. Por exemplo, esse sulco aqui que falamos no slide anterior é o sulco central. O sulco central, ele vai dividir o giro pré-central do giro pós-central. Então, o giro que vem antes do sulco central é o giro pré-central, que tem relação com o nosso córtex motor, com a nossa parte motora primária. Já o giro pós-central, ele está atrás do sulco central e tem relação com a nossa parte sensitiva. Além disso, a gente falou do sulco lateral, que é esse sulco lateral, que vai dividir o lobo frontal, o parietal, do temporal. O temporal é esse lobo aqui, ó. Esse aqui é o lobo temporal. E ele é dividido também em alguns giros. Tem o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Quem faz essa divisão são os sulcos. Esse sulco aqui, que seria o sulco temporal superior, e esse aqui, que é o sulco temporal inferior. Com relação ao lobo frontal, a mesma coisa. A gente tem um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior, que vai dividir o lobo frontal em determinados giros: o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Aqui a gente tem duas estruturas importantes, o giro pré-central e o giro pós-central. O giro pré-central, ele está sinalizado aqui em vermelho,
E o giro pós-central, ele está sinalizado aqui em verde. O giro pré-central e o giro pós-central, eles são separados pelo sulco central. Qual é a importância disso? O giro pré-central é onde está localizada nossa área da motricidade, nossa área primária da motricidade. E já o giro pós-central está localizada a nossa área da sensibilidade, a área somestésica que nós chamamos. Então, a gente tem uma grande importância nesses dois giros, o giro pré-central e o giro pós-central. O giro pré-central ele está localizado no lobo frontal e o giro pós-central ele está localizado no lobo parietal. E o que divide esses dois giros é o sulco central. Aqui nessa imagem, a gente visualiza aquele quinto lobo que é o mais interno, que é chamado de ínsula, que tem relação com o nosso sistema das emoções. Aqui, ó, mais interno, a gente visualiza o quinto lobo, que é a ínsula. Outra estrutura importante é esse giro temporal transverso anterior. O giro temporal transverso anterior, que é esse giro aqui que está no lobo temporal, ele tem relação com a nossa área da audição, a nossa área primária da audição. É o giro temporal transverso anterior, a nossa área primária da audição. Aqui a gente vai estudar os sulcos que vão dividir esses lobos. A gente tem aqui o sulco central. O sulco central ele divide quem de quem? Ele divide o lobo frontal do lobo parietal. Eu tenho o sulco lateral, que é esse aqui, ó, o sulco lateral, que é esse que eu estou pensando aqui de azul. O sulco lateral, ele vai dividir o lobo frontal e o parietal do lobo temporal. O que está faltando é a divisão do lobo occipital. O lobo occipital, na verdade, a gente vai dividir da seguinte forma: existe uma linha imaginária que vai do sulco parieto occipital até a incisura pré-occipital. Essa linha imaginária vai dividir o lobo occipital dos outros lobos. Além disso, a gente traça uma linha no ponto médio dessa linha imaginária até o sulco lateral, fazendo essa divisão dos lobos do telencéfalo, do frontal, do parietal, do temporal e do occipital. Aqui vamos estudar um giro importante, que é o giro frontal inferior. Nós vimos os sulcos do lobo frontal, né, que é o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, dividindo o lobo frontal em alguns giros importantes, que é o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. O giro frontal inferior é o que chamamos de área de Broca, que tem uma relação, uma função com relação à expressão da palavra, a expressão motora da palavra. O ato de nós falarmos é a área de Broca, tem relação com o giro frontal inferior. O giro frontal inferior, então, ele tem relação na expressão da palavra, na expressão motora da palavra, não só no ato de falar, mas também no ato de escrever, tá? É a nossa expressão da palavra. Aqui vamos falar de dois giros importantes, que é o giro supramarginal e o giro angular. O giro supramarginal e o giro angular. O giro supramarginal ele tem relação com esse sulco, que é o sulco lateral. Na verdade, ele é o finalzinho aqui, ó, do sulco lateral. E o giro angular, ele tem relação com esse sulco, que é o sulco temporal superior. É o final do sulco temporal superior. Então, o giro supramarginal tem relação com o sulco lateral, na verdade, é o final do sulco lateral, e o giro angular tem relação com o sulco temporal superior. E quais são as funções? O giro supramarginal ele tem relação com o nosso esquema corporal. O que é o esquema corporal? É a organização do nosso corpo no espaço, é a percepção que a gente tem do nosso corpo no espaço. Quando a gente desvia de algum objeto, quando a gente tem lesão nesse giro supramarginal, a gente, na verdade, esbarra em algumas estruturas facilmente porque a gente não tem a percepção do nosso corpo no espaço. Então, isso, o giro, né, supramarginal, tem relação com o nosso esquema corporal. Já o giro angular ele tem a percepção da nossa linguagem ouvida.
né, o entendimento da palavra. A gente vai ver que o giro angular ele tem relação com aquela área que a gente chama de área de Wernicke. A área de Wernicke tem relação com o entendimento da palavra ouvida. E a área de Broca, que a gente estudou, que tem relação com o giro frontal inferior, é a área da expressão motora da palavra. Aqui vamos falar das estruturas importantes da face medial e da face inferior. Aqui vamos falar de algumas estruturas da face medial e inferior. A gente tem esse sulco que é chamado de sulco paracentral. Depois a gente tem um pedacinho aqui, ó, vou até pintar de preto, que é um pedacinho do sulco central, ó, pedacinho do sulco central. Depois, outro sulco importante, que na verdade é um ramo marginal do cíngulo, que é a continuação desse sulco, que é o sulco do cíngulo, ó. A gente tem o sulco do cíngulo e depois a gente tem o ramo marginal do cíngulo. Depois a gente tem outro sulco importante que a gente viu na prática, que é o sulco parieto-occipital. Facilmente visto na prática, o sulco parieto-occipital. Depois, no lobo occipital, a gente tem o sulco calcarino. O sulco calcarino é a área da visão, é a área primária da visão, é onde está localizada a área primária da visão. É um sulco importante também, o sulco calcarino. Depois, por fim, a gente tem aqui o sulco colateral e o sulco occipito temporal. Aqui vamos estudar o corpo caloso. O que é o corpo caloso? É uma estrutura que vai comunicar o hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo. O corpo caloso ele é formado por fibras mielínicas que comunicam os hemisférios cerebrais. Ele é dividido em algumas partes. A gente tem essa parte inicial, que a gente chama de rostro. Depois a gente tem o joelho, o tronco e o esplênio. Vamos visualizar aqui, ó. Essa parte, essa primeira parte é o rostro do corpo caloso. Depois nós temos o joelho do corpo caloso, o tronco do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Então, o corpo caloso ele é dividido nessas partes. É importante da gente dividir o corpo caloso. E o corpo caloso, qual é a função? Vai comunicar os dois hemisférios cerebrais. Aqui nessa imagem, a gente vai estudar alguns giros importantes. A gente tem o giro do cíngulo, o istmo do giro do cíngulo, que nada mais é que a estrutura mais estreita ali do giro do cíngulo. Depois a gente tem o giro parahipocampal, que tem relação com o hipocampo, e o hipocampo, de fato, aqui, mais internamente, a gente tem o hipocampo. Essas estruturas estão relacionadas com o que chamamos de lobo límbico, o lobo das emoções, né? Do sistema límbico. Essas estruturas estão relacionadas com o lobo límbico. Quando a gente fala do hipocampo, né, em fisiologia vocês estudam mais isso, que tem relação com a nossa memória, né? O hipocampo é importante quando a gente fala da memória. E existe uma outra estrutura que acabamos que não falamos aqui, ó, que é o uncus, que é esse finalzinho. O uncus tem relação com o nosso olfato. Aqui, para finalizarmos, vamos estudar os núcleos da base. O que são os núcleos da base? São corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central. Isso é o significado de núcleos. Quais são os núcleos da base? A gente tem o núcleo claustrum, o corpo amidaloide, o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, que é dividido em putame e globo pálido, e a gente ainda tem o núcleo de Akums e o núcleo basal de Meinert. Esses núcleos eles têm relação com a nossa motricidade, têm relação em organizar nosso sistema motor, em tornar o nosso movimento mais efetivo. Lembrando que o córtex, que é onde a gente tem corpo de neurônio dentro do sistema nervoso central, no cérebro ele é mais externo. A parte interna é a substância branca. Só que dentro dessa substância branca, a gente tem esses núcleos da base, que são corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central. Aqui, para finalizarmos, vamos mostrar os núcleos da base. Esses núcleos da base a gente não cobra na prática de vocês. É só para a gente entender essa relação com a motricidade e mostrar os principais núcleos da base. Aqui a gente tem o núcleo claustrum, o núcleo putame,
o globo pálido, que na verdade tem duas partes, uma parte mais lateral, uma parte mais medial. Aqui a gente tem a cápsula interna. A cápsula interna não faz parte dos núcleos da base. Ela é uma estrutura que está aqui nessa região, mas ela não faz parte do núcleo da base. A gente tem aqui a cauda do núcleo caudado e superiormente a cabeça do núcleo caudado. Aqui, para finalizar, a gente tem as nossas referências da aula de hoje, que foi uma breve aula sobre telencéfalo.